Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sexta-feira. Sabe o que esse pessoal tá fazendo? Vou começar a compartilhar aqui também, porque eu sei que alguns amigos meus estavam ocupados participando de uma live bem bacana agora, que durou o dia inteiro. Foi muito bom. Deixa eu compartilhar aqui. E hoje temos muitas coisas legais, bacana para falar para vocês, para compartilhar com vocês nessa noite. E eu espero que eu sei que é uma live muitas vezes simples, né, mas de certa forma eu gosto muito de estar aqui falando com vocês, porque é como se fosse uma entrega, né? Muito bom. Oi, Mário, primo. Que legal. Acabei de entrar, tô dando um tempinho aqui pro pessoal vir participar. Nós estávamos numa live agora que começou às 13 horas e foi até agora. Então, assim, os meus companheiros estão todo mundo cansado. Oi, meus amigos entrando, que legal. Gisele, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui. Rubiane, tudo bom? Acabei de entrar, vou dar um tempinho aqui. Se vocês quiserem compartilhar também, aperta no coraçãozinho, porque quando aperta no coraçãozinho aí, o Instagram acredita que tá ok. Tudo bem, Gisele? Gente, como é que tá aí na região que vocês moram? A Rubiane mora aqui em Minasul, onde eu moro, e aqui tá muito quente mesmo. E aí, onde vocês estão? Oi, Michele, tudo bem? Que legal te ter por aqui, dando um tempinho. Hoje eu escolhi um tema assim que eu achei muito interessante e eu fiz uma pesquisa no meu status para ver se as pessoas sabiam a diferença entre comprometimento e envolvimento. Quando eu aprendi sobre isso, eu falei, uau, que legal. Olha, sudeste do Pará, 40 graus, meu Deus do céu. O Mário colocou também que lá em Brasília, né, muito calor. A Gisele é de Uberlândia, né, Gisele? Hoje lá tá frio, que legal. Muito bom. Aqui tá bem quente mesmo. Pois é, tem uma coisa que eu gostaria de falar. Hoje eu tava vendo o status de uma amiga e ela falou uma coisa que eu achei bem interessante. Ela foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas que me despertou para acordar cedo. Ela leu aquele livro O Milagre da Manhã, não sei se vocês chegaram a ler esse livro. E lá ensina, né, como é importante a gente acordar cedo, a gente já começar a se dedicar às coisas logo cedo, você tirar um período ali logo que você acorda para você meditar e depois você começar a desenvolver suas atividades. Como isso é bom para despertar a nossa mente, né, fazer a gente se ligar para as situações do dia a dia que a gente vai enfrentar. Oi, Uega, bem-vindo. E eu achei muito interessante, eu tinha até comentado que eu li o livro e aí eu comecei a seguir ali aquelas coisas que estava ensinando, né? Pedindo pra gente acordar cedo. Só que de fato eu não entendi o significado, então assim, eu comecei a fazer e parei. Porque eu ficava muito cansada, às vezes eu não tinha um planejamento, não tinha uma rotina. Então eu acordava às 5 horas da manhã e acabava ficando cansada, e aí durante o dia eu acabava dormindo, então não estava fazendo muito efeito. E, e aí depois eu conheci o Clube 459, então assim, de fato eu comecei a acordar cedo e comecei a entender o princípio do porquê você tem que acordar cedo, e aí também fiz o curso do método IP. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Porque uma pessoa perguntou para ela, depois de tanto tempo, né, se ela ainda estava nessa rotina, se ela também estava acordando cedo. Oi, André, tudo bom? E ela comentou o seguinte, ela falou assim, gente, hoje eu não sigo mais essa rotina. Ela falou assim, eu não acordo mais às 5 horas da manhã porque a minha vida, tudo que eu faço mudou, então não tem como eu manter essa rotina.
E ela falou o seguinte, ela falou assim, só que para mim não fez diferença, porque eu estou produzindo da mesma forma. E eu achei interessante a gente pensar nisso, porque você sabia que tem pessoas que elas conseguem produzir só à noite? Tem pessoas que elas conseguem escrever, elas conseguem fazer trabalho, elas conseguem desenvolver a mente delas no período da noite. Então, geralmente, elas tiram esse tempo para escrever, para se dedicar, para estudar. E eu achei interessante a gente comentar isso, porque a gente tem que entender qual que é a realidade de cada um, né? Porque nem sempre o que vai funcionar para mim vai funcionar para vocês. Para mim funcionou muito bem. Porque assim, como eu tenho uma rotina bem extensa, e eu tenho filhos e aí trabalho, acordar mais cedo para mim foi muito bom, porque eu consegui desenvolver muitas coisas que eu ficava atarefada durante o dia. Então, assim, acordando cedo, despertando, quando dava o horário de ir pro trabalho, as coisas que eu tinha que fazer já estavam totalmente, assim, resolvidas, né? E, assim, muitas pessoas acabam ficando tristes e, às vezes, desanimadas por elas não estar conseguindo acompanhar essa rotina, né? De acordar mais cedo, de já produzir, começar a produzir. Só que você tem que entender a sua realidade também e não se julgue por isso, né? Tenha um objetivo. O que é que você tem por trás disso? Por que é que você está querendo fazer isso, né? E não se julgue, né? Se alguma coisa que você vai fazer não está funcionando, aí você olha para o outro, vê que está funcionando, aí você fala, não, o problema está em mim, mas não é. E é interessante a gente falar sobre modelagem também, né? Porque a gente olha para o outro e aquilo que dá certo, muitas vezes a gente modela. E aí é como se a gente fosse abreviando o caminho para a gente não sofrer. A gente olha para aquele que já conseguiu vencer e aí a gente tenta fazer as mesmas coisas. Só que até para me modelar alguém, eu tenho que olhar para ele e ver se as condições dele é a mesma minha. Igual, por exemplo, eu trabalho na área da psicanálise. Então, assim, eu procuro me modelar em pessoas que também estudam isso, que também falam sobre isso. E às vezes eu procuro entender a rotina dela, como funciona. Então, não justifica eu querer me modelar no empresário, no empresária, né? Que sempre vai acordar cedo, usando terninho, que tem uma rotina totalmente diferente. Então, até pra gente se modelar, se espelhar, a gente tem que observar, né? Oi, Polly, tudo bom? Minha irmã entrou também, Ivaneide. Que legal. Então, como eu falei com vocês, já deu um tempinho, né? Já são 7 minutos, eu vou entrar num assunto que eu queria falar com vocês sobre comprometimento e envolvimento. E para falar isso com vocês, eu vou contar uma história do porco e da galinha. Eu achei bem interessante essa história e serve bem pra gente falar um pouco sobre isso. O porco e a galinha, eles resolveram fazer uma sociedade. E nessa sociedade, eles iriam montar um restaurante. E aí eles começaram a discutir o que eles iam fazer, né? O que eles iam preparar. E aí o tempo foi passando, a galinha falou assim pro porco, não, tá muito devagar, eu acho que a gente poderia produzir alguma coisa diferente. E aí o porco falou assim para ela, tá, mas o que nós iríamos produzir para dar certo, então, pra gente crescer? E aí a galinha virou para ele e falou assim, não, nós podíamos fazer bacon com ovos. Aí o porco ficou olhando para ela assim e falou assim, uai, mas como assim bacon com ovos? Porque a galinha oferece só os ovos e ele é o bacon, né? Ou seja, nessa história ele estava saindo perdendo, ele estava se comprometendo totalmente nessa história, ele estava ficando comprometido com isso e ela simplesmente estava envolvida na história, porque a única coisa que ela ia oferecer eram os ovos. E eu achei muito interessante como acontece isso na vida da gente. Só que para o nosso lado, muitas vezes a gente quer ser simplesmente só envolvido com uma coisa e a gente não quer se comprometer. Quando a gente coloca isso para o nosso lado é totalmente diferente, porque em muitas áreas da nossa vida a gente não vai ter que só se envolver. Porque quando a gente quer só se envolver, a gente não quer dar a nossa alma, a gente não quer dar o nosso máximo. E o mais difícil disso se tratando em uma relação, em seja qual situação que for, muitas vezes você vai estar dando, né, tudo de você, você vai estar comprometido com essa situação e a pessoa ali vai querer simplesmente só estar se envolvendo, ela não vai querer dar o máximo de si. E é muito importante quando se trata de relacionamento a gente pensar nisso,
né? O que eu estou fazendo para me ter a vida que eu quero? Você sabia que é muito difícil crescer, é muito difícil mudar? Muitas vezes nós temos resistência a isso. Por exemplo, às vezes, quando a criança ela está passando na fase assim de bebezinho, que ela começa a andar, você sabia que muitas vezes ela retarda isso porque ela não quer perder as vantagens que muitas vezes ela tem? E às vezes é o colo da mãe, às vezes é a atenção da mãe. Então, assim, às vezes ela vai ficar com preguicinha, ela vai ver que se ela chorar, se ela ficar assim mais quietinha, a mãe vai estar lá pegando, a mãe vai estar cuidando. Então, inconscientemente, ela resolve, ela demora mais falar, ela demora mais andar, porque ela já sabe que esse crescimento vai trazer uma responsabilidade para ela e uma mudança. E acontece muito também quando a criança está passando da fase da infância para a adolescência. Não sei se vocês passaram por isso, mas eu mesmo passei. Quando eu estava assim, na fase de 10, 11, 12 anos, que o meu corpo começou a mudar, eu me senti incomodada. Eu não queria. E muitas vezes a gente quer se esconder, às vezes você quer andar mais encurvado para você não mostrar seu corpo. Por quê? Às vezes a gente, quando você olha para essa próxima etapa que você vai ter que mudar e tudo é novo, você tem medo. Você tem medo de passar para outra fase. E aí vai seguindo todas essas etapas, quando você já está, enfim, adolescente, que você sabe que tem que assumir responsabilidades para a vida adulta, você sabe que você vai ter que assumir uma faculdade, você sabe que você vai ter que trabalhar, muitas vezes morar sozinho. O que que acontece? Nós temos essa resistência à mudança. Oi, Nails, tudo bom? Então, nós, desde muito pequenos, nós temos resistência à mudança, porque essa mudança vai trazer responsabilidade e isso vai exigir de nós um comprometimento. Se a gente quiser evoluir, se nós queremos mudar, vai exigir de nós esse comprometimento. E o que acontece? Porque muitas vezes eu começo a fazer algo e desisto. Porque eu não quero de fato ou eu não estou de fato comprometido com aquilo que eu preciso, com aquilo que eu quero. Muitas vezes eu só quero me envolver com aquele assunto. Oi, Lília, tudo bom? Por exemplo, muitas vezes eu quero crescer no meu trabalho, eu quero fazer alguma coisa. Às vezes eu sei que está precisando de uma mudança, de uma melhoria, só que eu não quero me comprometer com aquilo. Eu não quero me entregar de verdade àquilo. E o que acontece? Eu só me envolvo, por exemplo. Muitas vezes eu dou alguma opinião, eu falo, muitas vezes eu até reclamo, falo que precisa de mudar, mas de fato eu não quero disponibilizar de mim, me comprometer e fazer com que aquilo aconteça. E quando se trata de mudanças, de coisas que nós precisamos, a gente tem que se comprometer de verdade. A gente tem que querer de verdade. E aí, quando a gente toma essa decisão, o que você tem que encarar nesse processo? Você tem que encarar a mudança, a transformação e a escolha. E isso envolve o quê? Comprometimento. E isso muitas vezes assusta, porque você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que mudar o meio que você vive, muitas vezes você vai ter que sair de perto de pessoas, você vai ter que escolher, deixar de ir em algum lugar para você estudar, para você evoluir. E aí você não entende, porque muitas vezes você não está conseguindo fazer isso. Ou seja, você só está envolvido com aquilo. Às vezes a gente não tem a mania de falar assim, eu queria tanto fazer alguma coisa. E esse querer é totalmente diferente do desejar. Porque, eu queria fazer isso, nossa, eu gostaria. Eu gostaria de muitas coisas, mas o que eu estou disposta a fazer para me chegar de fato nisso? Eu preciso de me comprometer. Se eu não me comprometer, se eu não ter esse propósito, muitas vezes eu vou desistir. Principalmente nas primeiras dificuldades. E aí o que acontece? Como eu estava falando, muitas vezes a gente tem esse propósito e quando chega de fato no primeiro problema a gente começa a desanimar. Não, tá muito pesado, eu acho que eu não vou conseguir, isso exige muito esforço, é difícil, eu tenho que estudar e eu acho que eu não consigo. E aí quando eu entro nessa história e começo a me permitir esses pensamentos, eu não vou me comprometer de fato
com aquilo e eu vou querer fazer o quê? Desistir. E muitas vezes como eu falei, é só por causa do medo dessa mudança, do medo de seguir em frente, da próxima etapa. E o que acontece? Muitas pessoas, elas não conseguem entender que elas estão passando por isso. Simplesmente nesse processo de transformação, elas têm medo do novo. Elas têm medo do que vão enfrentar, elas têm medo da nova realidade. E muitas vezes isso está ligado a vários bloqueios que nós temos, às várias crenças, a várias situações que nós passamos e a nossa criação. Muitas vezes nós não sabemos o que é ficar longe da família. Às vezes você só conviveu ali naquele meio e de repente você já se vê na necessidade de sair para fora. E você precisa de entender que liberdade, que é aquilo que a gente tanto quer, né? Muitas vezes a gente quer a liberdade e por trás de toda a liberdade vem também a responsabilidade. Então, com a responsabilidade vem também o comprometimento. Oi, Thiago, que legal, que bom que você está aqui. Eu estou falando hoje sobre comprometimento e envolvimento, a diferença dos dois. E, assim, na área que o Thiago Magriça trabalha, que é em questão do emagrecimento, ele também entende muito sobre isso, porque as pessoas, muitas vezes, elas querem emagrecer. É algo que elas pensam, nossa, eu gostaria. Elas gostariam, mas não desejam, porque quando a gente deseja uma coisa, de fato a gente se compromete e faz. Mas quando a gente fica, eu gostaria, no primeiro problema, na primeira dificuldade, né, na primeira questão que apareceu, no primeiro pedaço de bolo, né, Thiago, no primeiro chocolate que vê, a pessoa já não quer se manter comprometida com aquilo. Ela tira o foco do alvo, daquilo que ela precisa de verdade. E é interessante a gente falar sobre foco o seguinte, muitas vezes você está desistindo do que você quer porque você não está mantendo o foco. Você não mantém o foco. Às vezes você tem muitas opções. E eu aprendi uma coisa, que a gente tem que ir matando as opções. Quando você quer fazer alguma coisa, você olha assim, eu não sei se eu quero fazer isso, eu não sei se eu quero fazer aquilo. Começa a olhar para de fato aquilo que você realmente quer e aquilo que você acha que não vai contribuir com o seu propósito, começa a eliminar. Porque quanto mais opção, mais confuso você vai ficar. Então começa a eliminar. Só não pagam o preço realmente, Thiago. E esse preço é o quê? Eles precisam de comprometimento, de fato, com aquilo que a gente quer. E muitas vezes não é fácil, a gente tem a tendência de achar que tudo é fácil. E não é fácil, gente, é tudo um processo. Muitas vezes eu olho para trás e vejo tantas coisas que eu passei para estar aqui hoje, eu falo, meu Deus, quantas coisas que eu tive que abrir mão, tantas coisas que eu gostava de fazer que hoje eu não faço mais. Muitas vezes, numa sexta-feira, por exemplo, o que eu estaria fazendo? Eu não estaria me dedicando aqui, tá fazendo live com vocês. Eu queria fazer outra coisa, e isso estava relacionado ao meio que eu vivia, às pessoas que eu convivia. E, de fato, quando eu quis uma mudança, eu tive que me comprometer com aquilo. E eu tive que me disponibilizar e estudar, a fechar os olhos para outras coisas, mesmo querendo, a dizer não. E é isso que a gente precisa de fazer. O Cláudio colocou, o grande segredo é começar, realmente é começar. E começar sem querer que seja tudo perfeito, porque não vai ser. É um processo, a gente começa e aprende. E quando a gente está aprendendo, a gente cai, a gente levanta, a gente erra. E é assim mesmo. Só que se eu não me permito errar, se eu tenho aquela natureza de ser tudo perfeito, de querer ser perfeccionista, eu não vou conseguir, porque muitas vezes eu vou ficar esperando o momento certo, o tempo certo, a hora certa, a oportunidade certa. Gente, não é assim. Eu escutei uma pessoa uma vez falando o seguinte, eu já até entendi que ela tem, né, o bloqueio da escassez. Ela falando assim que a maioria das pessoas que tinham condições, as pessoas que eram ricas, no caso, ou porque elas eram corruptas, ou porque elas vinham do berço de ouro, né? Então, se eu fiquei olhando para aquilo, eu pensei, gente, que ignorância. Isso não é verdade. A maioria das pessoas que elas conseguiram evoluir, elas tiveram comprometimento. Elas buscaram aquilo, o primeiro passo, elas desejaram
E um dia elas começaram, sem se preocupar com o futuro, sem ficar preocupadas assim, como vai ser, mas elas montaram aquela imagem daquilo que elas queriam ser e elas foram buscar aquilo. Tem o Tiago, eu gosto muito dele, é o Tiago. Eu esqueci o nome dele, eu sigo ele. Ele conta a história dele. Gente, quando eu lembrar o sobrenome dele, eu vou falar. Tiago Nigro. É, a vida dele, ele vendia doces na rua, trabalhou de motoboy, de tantas outras coisas. E um dia, quando criança, ele comentou com uma mulher que ele queria ser muito rico, que ele queria ser empresário. E ela falou pra ele, assim, ele e uma criança jovenzinho, ela falou assim, que é isso? Você nunca vai ser isso. Quem é você? Se enxerga. Então, assim, ele não tinha nada que predisponha ele a ser aquilo que ele é hoje. Ele era um improvável e ele conseguiu chegar onde ele queria. Oi, Kézia, tudo bem? Ele conseguiu. Então, se nós deixarmos nos enganar por essa mentalidade, essas desculpinhas, que Tiago Fonseca, isso, Tiago Nigro é o que ensina as pessoas a empreender. É verdade, Cláudio, obrigado. O Tiago Nigro é o que ensina as pessoas a empreender. É o Tiago Fonseca mesmo, realmente. Então, assim, muitas vezes, que acontece? A gente se permite. Por que a gente não sai do lugar? Por que a gente não evolui? Porque a gente se permite ficar nesses pensamentos negativos e a gente arruma desculpas gourmet. Eu até comentei no meu status esses dias, perguntei para as pessoas se elas sabiam o que eram desculpas, mentiras gourmet. Mentiras gourmet, o que é? Você ficar inventando aquela desculpinha bonitinha, sabe? Para você não fazer aquilo que você sabe que precisa de fazer. Às vezes a pessoa fala assim, e aí, você já tá trabalhando, já tá fazendo isso? Você fala, não foi, porque tá difícil, eu tenho que fazer isso, tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo. E aí você começa a se deixar levar por aquelas mentirinhas bonitinhas, né? Para você não fazer, para você não chegar naquele ponto que você precisa, para você não executar aquilo que você precisa. E aí volta naquilo que hoje eu quero focar muito sobre o comprometimento. Se você não tiver um comprometimento de verdade com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. Você vai desistir. E nesse comprometimento você tem que entender que vem o quê? Muitas lutas, muitas dificuldades. Você vai se deparar com coisas muitas vezes que você não conhece, você vai errar, você vai falhar. E você precisa se permitir passar por isso. Porque nós somos humanos. E isso vai acontecer. O Cláudio colocou essa nova mentira gourmet. Gostei. Gourmet é aquilo que a gente faz. Sabe quando você vai naquele restaurante? Aí às vezes a comida é macarrão com molho, mas lá eles colocam aqueles nomes, macarronê com salade. Aquele nome chique, né? Só pra você comprar a ideia. E quando você vê aquele prato, aí você pensa assim, macarrão com molho, né? Então, assim, muitas vezes para as pessoas não falarem a verdade, que ela não fez porque ela não se dedicou de fato, elas só inventam uma mentirinha. Não, é porque eu não consigo, é porque eu não dou conta, né? E muitas vezes eu mesmo já me peguei falando isso. E até hoje, às vezes eu falo assim, nossa, eu não tô fazendo isso, eu ainda não preparei meu curso porque eu não sei como fazer. Por que eu não tô escrevendo? Por que eu já não estou gravando? Por que eu não tenho câmera? O que eu tô fazendo para me conseguir essa câmera? Então, assim, tudo está em nós, tudo que a gente precisa, não adianta você colocar a culpa no outro, não adianta você querer focar a responsabilidade no outro e jogar. Você tem que assumir essa responsabilidade. Tudo vai depender de você. Oi, Elismar, tudo bom? Seja bem-vindo, que legal. Então, assim, tudo que nós precisamos fazer, se muitas vezes a gente parasse para pensar que depende da nossa postura, daquilo que eu acredito de verdade, que está em mim, que não vai vir do outro, eu não vou ficar paralisada através dos problemas. E por falar em problemas, eu tenho que parar de evitar o problema, porque muitas vezes eu sou o maior problema. Às vezes não está no outro como eu acredito, está em mim.
E quando eu sei que eu sou o problema e que a solução está em mim, eu não vou depender da aprovação do outro, eu não vou necessitar esperar aquilo que o outro tem, se o outro vai me aprovar, se ele está gostando do que eu falo ou não. Então, assim, eu acho muito bonito, sabe, quando uma pessoa de fato ela consegue assumir a sua personalidade. E é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar nas pessoas, principalmente no consultório. Eu falo, gente, vocês precisam de assumir a identidade de vocês precisam de assumir a sua história, vocês precisam de sair daquele palco, porque muitas vezes é a história da sua vida, mas quem está lá no palco é outra pessoa. Quem está dirigindo a história é outra pessoa e você está lá no banco, simplesmente sentado, vendo uma pessoa dirigir a sua história, outra pessoa dirigir, fazer o papel principal e você está ali olhando. Então, assim, quando a gente se conhece de verdade, assume de fato quem nós somos, isso é muito bom. A gente começa a desenvolver, é assim o passo que a gente consegue para sair daquele lugar, sabe? Que nós não conseguimos, porque quando eu não assumo essa personalidade, quando eu não sei quem eu sou, eu fico dependendo da aprovação do outro. Eu quero saber o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. E por isso eu não consigo evoluir, eu não consigo sair do lugar. E é muito interessante isso. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Se vocês tiverem uma pergunta também, quiser fazer algum comentário. Então, assim, quando nós sabemos de fato quem nós somos, a gente perde o medo de crescer. A gente perde o medo de estar aqui. Muitas vezes, às vezes assim, todas as pessoas que fazem lives assim, eu já comentei com elas, no começo foi muito difícil, porque parece que a gente não sabe falar, parece que a língua enrola, vai acontecendo tantas coisas, e aí você fala, eu vou desistir, eu não vou continuar. Mas quando você insiste naquilo, e muitas vezes a gente tá aqui e muitas vezes eu tô mais aprendendo do que ensinando vocês, porque quanto mais eu falo, mais eu aprendo. E aí aquilo que você muitas vezes está evitando falar, você está evitando se expor, é realmente aquilo que você precisa, porque você vai aprender a si mesmo. É errando, é falando, é se expondo. E quando eu não estou presa ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão me julgar, eu consigo me libertar. E é muito interessante a gente perceber isso. Um tempo atrás eu só conseguia vir aqui se eu tivesse tudo escrito no papelzinho, e aí eu tinha que começar um dia antes a escrever, e eu entrava em vídeos, via, e parece que na hora as coisas não fluíam. E quando eu comecei a entender que eu não precisava de ficar buscando coisas externas, que tudo aquilo que eu queria falar estava dentro de mim e fazia parte das coisas que eu estudo, das coisas que eu vivo, que eu precisava simplesmente só falar, as coisas começaram a fluir. Aí muitas vezes a gente fica querendo estudar demais, querendo as coisas perfeitinhas demais, e aí você não deixa aquilo que já está dentro de você fluir. Às vezes aquela informação que você precisa, aquele aprendizado está aí dentro de você. Aí às vezes você se formou, você é um contador e você não consegue trabalhar, você não consegue executar isso. Às vezes você é um advogado, estudou tanto tempo e você não consegue exercer essa função porque às vezes você acha que não sabe, né? Às vezes você é um enfermeiro, às vezes você é um médico, um dentista. E aí você tá travado, porque você fica esperando a informação certa, o momento certo de começar, sendo que aquilo está dentro de você. Oi, Luziene, que legal, a Lígia entrou, Bibizinha entrou. Então, assim, muitas vezes tudo aquilo que a gente quer está aqui, ó. Muitas vezes não, sempre está aqui dentro de nós. E uma das coisas que eu falo é: o seu maior bloqueio está intimamente ligado ao seu propósito. Ao seu propósito. Eu sempre fui muito tímida, tinha vergonha de falar, de me expor, e às vezes algumas pessoas acham que não, mas sim, eu tinha dificuldade de falar aqui com vocês, muitas vezes eu acreditava que eu não era capaz, mas foi vindo, passando vergonha, muitas vezes gaguejando, não sabendo o que ia falar, mas eu não desisti. E é isso que nós temos que ter em mente, não vamos desistir na primeira queda, no primeiro desafio. O Cláudio comentou aqui, eu acredito que tudo o que precisamos já está dentro da minha mente.
Só preciso acreditar e executar sem me preocupar com os outros. É exatamente isso. E esses de fato são os bloqueios, né? Muitas vezes a gente não sabe que a gente carrega esse bloqueio. Você simplesmente entende assim, eu sou tímido, né? Eu não consigo me expor, eu tenho vergonha, eu tenho dificuldade em falar, eu tenho dificuldade de me expressar. E aí você não entende de onde que vem isso e você às vezes acredita que é uma característica sua e que não é. É só uma coisa que aconteceu ali que tá te prendendo, que tem como você sair disso. E se você é assim, foi porque alguém um dia falou isso pra você e você chegou a acreditar. Mas você não é. Você não é isso, você está nessa condição, mas é só um bloqueio. E por que que eu sempre falo, gente, vamos investir em nós, vamos investir no nosso autoconhecimento. É muito interessante a gente saber e entender como que funciona todos esses movimentos. Porque quando eu conheço, é muito mais fácil eu lidar com todos os problemas. Por que que a gente tem dificuldade? Porque a gente não consegue, muitas vezes a gente tem uma mente imatura, muitas vezes a gente está muito fragilizado com várias situações e a gente não consegue enfrentar a realidade do mundo, a gente não consegue enfrentar a realidade lá fora. Por quê? Nós estamos muito fragilizados com coisas, com crenças que são nossas. E aí a gente acha que as outras pessoas muitas vezes são diferentes com a gente não entende que é um processo dela. E que muitas vezes aquilo que eu tô ficando chateada é porque é algo que eu trago de mim. É um costume meu, é uma vida minha. E tudo isso pode ser mudado, tudo isso pode ser desbloqueado. Então, assim, tudo que acontece na vida da gente tem um propósito. E muitas vezes, assim, principalmente as pessoas que eu estou acompanhando agora, elas têm falado assim, gente, como é interessante que nesse processo agora da quarentena, de tudo que aconteceu, como eu consegui me desenvolver como pessoa. E eu parei para pensar, eu falei assim, gente, e de fato isso aconteceu comigo também. Antes dessa questão da quarentena, da gente ter que ficar em casa, de se resguardar, minha vida era totalmente outra. Meus pensamentos eram totalmente outros. Então, assim, essa situação acabou fazendo com que eu precisasse de estudar, de que eu ficasse muito aqui na internet e que conhecesse pessoas que me desbloqueassem, que colocassem informações para mim, que fizesse com que eu desenvolvesse. Então, assim, não importa a situação que você tá, não importa a situação do momento. O que importa é a forma que você vai gerir isso, é como você vai direcionar isso em sua vida. Então, eu não sei como você está hoje. Talvez esse processo que você está passando ainda está sendo difícil, gente. É tão complicado isso e eu sei entender todos vocês. Você não sabe o quanto é difícil para mim eu escutar, eu conversar com uma pessoa de 50 e poucos anos, uma mulher que já é vó, que trabalha, que é desenvolvida, e ela falar para você que tentou se matar, que está deprimida, que não acredita em si mesmo. É muito difícil para mim escutar isso, sabe? E eu penso assim, eu falo assim, gente, essa pessoa simplesmente está assim porque ela não sabe quem ela é. Ela não está olhando de fato para aquilo que ela precisa de olhar. Ela não está focando no que é certo. E ela está recebendo a energia de algo que não está alimentando ela, que não está dando saúde. Ela não está alimentando da fonte certa. E aí eu fico pensando, sabe, eu me dedico ao máximo para ensinar para essas pessoas, sabe? O quanto é importante você sair disso, sabe? Você sair desse processo e acreditar em si mesmo, porque quando nós estamos assim é porque nós estamos escutando vozes, nós estamos escutando outras coisas, alimentando a nossa alma e o nosso espírito de coisas que não nos dão saúde. E é saúde mesmo, nós somos aquilo que nós alimentamos. Então, assim, é corpo, alma e espírito. Quando eu entro, quando eu me magoo, quando eu estou fortemente ferido por alguém me feriu, aconteceu uma situação e eu fico muito magoada, eu me sinto injustiçada. E isso é totalmente. Gente, eu tô suando, aqui tá muito quente. E isso é totalmente normal. O que que acontece? E eu fico nesse ciclo muito tempo. Eu começo a alimentar o rancor, raiz de amargura, e isso se prolonga.
Quando eu não consigo sair disso, eu começo a me alimentar dessa energia negativa. E essa energia negativa, ela não vai me dar vida em abundância. Ela não vai me dar alegria, ela só vai me dar tristeza, ela vai me dar pensamentos ruins, ela vai querer que eu me paralise, que eu só fico deitada, ela não vai querer que eu me comunique mais. Então, assim, isso é por que isso tudo acontece? Simplesmente porque eu estou alimentando a minha mente com coisas que eu não devo, com coisas que eu não preciso, que não está de fato ligado com aquela fonte certa, com aquilo que eu preciso. Então é simplesmente, sabe, a pessoa olhar e entender que, gente, o que eu estou fazendo aqui, essa escolha que eu estou fazendo de ficar nesse local agora é o que está me destruindo. E eu preciso de tomar uma atitude. E eu preciso me comprometer com essa atitude. Eu preciso tirar esse ânimo. Eu preciso de ter essa energia. Isso vem de mim, isso não vai vir do outro. Porque muitas vezes o outro está do seu lado e ele não sabe que você está passando por isso. Então essa realidade, quem sabe, é você. E você precisa de se ajudar. E muitas vezes quando você não consegue, você precisa de aceitar ajuda. E aí muitas pessoas, eu escutei isso também, uma pessoa falou assim, eu entendi que eu fiquei numa situação muito difícil porque eu era resistente. Eu não acreditava que eu precisava de ajuda, eu ficava falando, não, eu não preciso, eu consigo sozinha. Eu vou conseguir, eu vou superar. Quem procura um psicólogo, um terapeuta é porque é louco, é doente, eu não estou assim, gente. Vamos parar de ser orgulhosos? Vamos começar de fato a entender que a gente muitas vezes precisa de ajuda, que a gente não consegue ser forte o tempo todo, sabe? Essa pessoa que hoje está aí sofrendo muitas vezes deprimida, porque ela foi forte o tempo todo, ela quis ali segurar as pontas o tempo todo, às vezes da família, segura aqui, segura lá. E aí conseguiu acudir todo mundo, conseguiu ajudar todo mundo e ela ficou nessa situação, né? Sem se permitir falhar, sem deixar o outro olhar para ela e ver de fato o que ela está sentindo. Então, sabe, olha para a sua realidade, se permita aceitar essa situação, mas não fique nela. Só entenda que é uma situação que você está, mas não se conforme. Saia, tenha um comprometimento. Ô, Jeane, a Badia também entrou, que legal, seja bem-vinda. Então vamos nos comprometer com a nossa mudança. Não simplesmente, eu acho que eu quero, parece ser bom, eu vou tentar, vamos ver se vai dar certo. Quando você entra em alguma coisa que você fala que quer fazer, mas já pensando assim, eu vou tentar. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou ver isso aí. Quando você quer fazer alguma coisa que você já entra com essa mentalidade, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente, se você não se dispõe, sabe? Se você não se propõe de verdade a mudar. Então, assim, será que de fato eu estou tendo comprometimento com aquilo que eu quero? Será que eu só estou envolvida e muitas vezes eu fico colocando a culpa no outro, a culpa no destino, por eu não estar conseguindo? Mas será que não é porque eu de fato não estou me comprometendo com isso? Porque se eu estou me comprometendo e é uma coisa que eu realmente quero, eu não vou medir esforços para conseguir. Não vai ser na primeira queda, não vai ser no primeiro problema e eu vou ser resiliente para entender isso. Eu preciso disso, eu preciso ser assim. E quantas coisas que a gente tem desistido, né, durante nossa vida? Porque simplesmente a gente não quer, às vezes, enfrentar mais um pouco, chegar, sabe, sofrer mais um pouco, tentar mais um pouco, a gente não quer ter o compromisso e a gente acaba abrindo mão de uma coisa que poderia ser aquilo que eu preciso. E quando eu falo disso, eu lembro de uma imagem que eu vi no Instagram, eu acho que eu até coloquei ela no meu feed, não lembro direito, mas é como se fosse uma caverna e um homem ali cavando, aí já mostra um pedaço bem grande que ele percorreu, né? E ele está ali escavando, 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 só que de repente ele fala assim, chega, cansei, não vou tentar mais, não há nada aqui. E ele vira as costas, e quando ele vira as costas, o próximo quadrinho mostra que todo o ouro tava ali, tipo assim, uns 5 centímetros, ele só precisava de ir mais um pouco, sabe? E ele desistiu.
Então não desista, né? Seja resiliente, entende que todo o processo de transformação é muito difícil, é muito complicado. Já pensou se a borboleta não tivesse paciência de ficar quietinha ali e passar pelaquela transformação? É meio que de uma morte. Será que é doloroso aquilo? Será que como funciona aquilo tudo? Mas se ela não tiver paciência de passar por aquilo ali, ela nunca vai voar. Ela só vai ficar ali no chão comendo folhinha, ela nunca vai no alto, ela nunca vai sobrevoar. Ela vai ficar no chão. Então, se você não tiver paciência e se você nem querer procurar passar por esse processo, você nunca vai voar, você nunca vai sair de onde que você está, nunca vai sair do chão. Então, assim, se aceite, se permite passar por isso, sabe? Se permite passar por por essas realidades e tenha compromisso, de fato, com aquilo que você sabe que vai ser sua mudança, daquilo que você sabe que você precisa. E muitas vezes você vai ter que abrir mão. Você tem que entrar ciente que você vai ter que abrir mão de muitas coisas, que às vezes nem sempre as pessoas que estão do seu lado vão te apoiar, vão aceitar. Mas aí, se de fato isso é realmente o que você precisa, você tem que tomar uma decisão de conseguir concluir, de seguir em frente. Tá certo, pessoal? 11 pessoas, muito feliz com todos vocês aqui. Se vocês quiserem participar, se tiverem perguntas. E olha só, quando a gente fala, né, sobre o processo de comprometimento, muitas vezes esse comprometimento é você tirar algumas horas para estudar, sabe? Muitas pessoas falam assim, eu queria tanto ser bom, por exemplo, eu sempre quis, há muito tempo atrás, eu sempre quis trabalhar com confeitaria, né? São 12 pessoas, né, Cleide? Eu sempre quis trabalhar com confeitaria. E aí, o que eu fazia? Teve uma época que eu fiquei pensando assim, nossa, eu queria tanto trabalhar com pasta americana. E a Jeane, que tá aqui, ela trabalha com isso, ela me entende. Eu falava assim, eu queria tanto aprender, trabalhar com leite ninho. Só que na época eu não podia sair para fazer curso. Sabe o que eu fiz? Entrei na internet, fui no YouTube e estudei. E assim, isso eu tive que tirar horas assim sentada no YouTube aprendendo. Muitas vezes eu comprava, testava, não dava certo. Então assim, muitas vezes você fala que eu quero ser bom no que eu faço, mas o que você está fazendo por isso? Qual que é o seu compromisso para isso? Quanto tempo que você está dedicando do seu tempo para você estudar, para você buscar? O que você está fazendo para ser melhor na sua área, com o que você trabalha? Você está aprendendo sobre como vender, se você é o vendedor? Se você está estudando como trabalhar com pessoas? Você começou a estudar sobre internet? Você sabe como se desenvolver na internet? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam que quer se desenvolver, mas elas não se predispõem a trabalhar por isso, a doar algumas horas disso. E eu comprei um curso, gente, um curso muito incrível. Eu vou pegar o link dele daqui a pouquinho, depois que eu terminar a live, eu vou colocar no meu status lá, vou colocar um link. E o curso é R$19,90. É um curso muito barato do Pablo Marçal. E assim, nesse curso ele ensina assim, são 100 maneiras de como você conseguir dinheiro rápido. E aí, assim, aí você fala assim, mas R$19,90, gente, R$19,90 não dá nem pra você comprar um lanche e uma coca. São R$19,90 com vídeos assim, cheios de conhecimentos que vai te ajudar, são 100 coisas que você pode fazer para você conseguir um dinheiro rápido. Então, assim, vamos nos disponibilizar para estudar um pouco? Eu comprei um curso, hoje mesmo já comecei a estudar, a ler e assim, a me dedicar, porque são coisas impressionantes, interessantes que a gente precisa de aprender. Muitas vezes a gente não está disposto a fazer isso. Então, assim, eu vou deixar o link, é bem bacana o curso, são só R$19,90, gente, o curso, só R$19,90. O que você faz com R$19,90? Vou deixar o link ali no meu status e aí você não vai ter desculpa. E assim, R$19,90, às vezes você compra um lanche, alguma coisa e com 5 minutos você come. Então, assim, eu acho que são 8 aulas, vídeos e com tarefas falando passo a passo o que você tem que fazer para desenvolver, sua mentalidade para prosperar. Então, assim, se você quer de fato, o que você precisa é se predispor e se desenvolver e focar naquilo que de fato você quer.
Tá bom, pessoal? Quero agradecer a todos que estão aqui e falar que eu fiquei muito feliz com a participação de vocês. Estava fazendo as lives pela manhã, né? E agora comecei a fazer de noite e assim uma sensação um pouco diferente, mas assim, de fato, eu tô muito feliz. E assim, segunda-feira, quem tiver aqui na live, eu vou fazer um sorteio surpresa. Dependendo da quantidade das pessoas, eu vou sortear mais pessoas. Mas eu vou fazer um sorteio bem bacana. E eu só vou falar na segunda-feira. As pessoas que estiverem na live é segunda-feira, às 7h15, vão participar de um sorteio, uma coisa que eu vou doar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque vai assim, ó, deslanchar aí o seu autoconhecimento. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então vocês têm que participar na segunda-feira e chama outras pessoas, porque assim, se tiver mais pessoas, eu vou sortear mais que uma, pode ser 3 ou 4 pessoas. Tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todos, obrigada a vocês por estarem aqui até agora, esse momento. E até segunda-feira eu aguardo vocês e não esqueça, tá bom? Eu vou deixar um link lá e vocês comprem o curso, é muito barato, não tem desculpa, é em conta. E eu quero depois vocês comentando aqui pra mim o que vocês acharam, tá bom? Gente, ó, um grande beijo a todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.